Vou tentar compartilhar aqui, tá, Hélio? O banner. Se o som ficar ruim, você me avisa, tá? Porque ele está aqui do lado, o microfone, o fone. Oi, gente, nós já estamos ao vivo aqui, preparando, falta 1 minuto. Né? Oi, Cris. Oi, Passarinho. Oi, Gisélio, passarinho, boa noite. Já estamos aí no minutinho de preparação. Né? Uhum. Já vamos entrar aqui com o nosso tema de hoje. Está todo mundo ansioso, viu, Cris, para saber qual é a dica para viver bem depois dos 90 anos, hein? Já pensou? Ai, acima dos 90, né? Porque a perspectiva é essa. Passar dos 100, não é não? Ai, É isso aí. É Está isso. transmitindo o banner, viu, daqui. tá lindo esse banner. É Essa isso. arte toda aqui, gostei. Tá Tem bonito uma mesmo. equipe, O tem pessoal uma está equipe, tem uma equipe que nos assessora aí. o pessoal tá caprichando ali. Muito bem. Bom, deu 8 horas aqui. Vamos começar oficialmente o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal do Semeador. Nós estamos aqui para mais um bate-papo espírita na segunda temporada, né? O nosso episódio número 13. E o tema de hoje é longevidade. Você está se preparando para isso? Eu quero dar as boas-vindas aí, boa noite, para a Cris Dias. Tudo bem, Cris? Boa noite, José. Uma alegria muito grande estar aqui. É um prazer enorme receber esse convite e falar desse tema, né? Que a gente está vivendo nesse momento. Exatamente, está na pele já, Tá né? na pele. É isso aí. E o passarinho, boa noite, passarinho, tudo bem? Fala, Hélio. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. É isso aí. Hoje nós temos. Bom, na verdade, quem está acostumado a ver nosso bate-papo, ou está vendo o passarinho conversando com alguém, ou está me vendo conversando com alguém. Hoje nós vamos fazer um esquema um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma mesa redonda ou uma mesa triangular, talvez, né? Como nós três aqui, né? Mas esse tema de hoje, né, ele é muito interessante, né? As pessoas têm dado um bom retorno, porque nós estamos vivendo cada vez mais, né? Cada vez com mais qualidade de vida. Interessante que na época de Jesus, a expectativa de vida média era de 40 anos, né? Dá para a gente imaginar isso? Por quê? Porque as condições de higiene eram ruins, alimentação, segurança, o conhecimento científico da época era ruim, né? Uma precariedade dos cuidados básicos, poucos medicamentos. Hoje, com os avanços das pesquisas clínicas, neurológicas e equipamentos médicos, além dos hospitalares, né, de alta tecnologia, nós temos condições sanitárias melhores, né, e estamos vivendo uma longevidade média que beira os 90 anos de idade. Ou seja, até pouco tempo atrás, né, 60 anos de idade já era o idosinho, velhinho, já pode pôr pijaminha, pantufa e ficar assistindo televisão. Hoje em dia não dá para a gente imaginar isso, é meio que impossível, né? É mesmo? Preciso Talvez parar, os então? 80 anos, né, hoje seja, não é assim, passarinho? Preciso parar, então? Preciso tirar a pantufa? Não, tira a pantufa e o pijaminha de botão na frente, xadrez, né? E vamos que vamos. Então, hoje eu quero 60 anos antes, hoje passou para 80 e vai aumentar, né? E aí, o que a gente quer falar hoje? Que implicações na área física, mental e espiritual essa condição traz para a gente, né? Então, é isso que a gente quer bater esse papo, usar o nosso tempo para isso. Eu queria começar com a Cris, né? E aí, Cris? É assim mesmo que a coisa está andando? O que está acontecendo com esse mundo nosso aqui? Pois é, né? Chegar na longevidade agora é caminho comum. A questão é de que maneira cada um de nós vai chegar. De que maneira nós vamos colocar qualidade de vida nos anos que nós vamos ter, né? Porque, de repente, uma vez eu me lembro, eu tinha acho que uns 33 anos, mais ou menos isso. E eu li uma matéria na Marie Claire, nunca mais vou esquecer, e que falava sobre o envelhecimento. Naquela época, você não está pensando sobre isso.
até você ler a matéria e o médico geriatra dizer o seguinte: olha, os cuidados com o envelhecimento devem começar a partir dos 30 anos. Eu falei, puxa, já estou 3 anos atrasada. Mas aquilo para mim era uma coisa muito distante. Você tem filho pequeno, você está numa outra preocupação que não aquilo, mas aquilo me marcou. Ou seja, é como se você fosse, né, subindo uma curva ascendente, e quando você chega aos 30 anos, você começa um processo de envelhecimento. Então, a maneira como você vai vivendo a tua vida vai determinar para você o tipo de velhice que você vai ter, né? E a questão é de que maneira eu quero envelhecer, de que maneira eu quero chegar nessa idade. O que não nos falta são exemplos que muitas vezes estão ao nosso lado. Eu diria para você assim, Zélia, eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe tinha recém-completado 46 anos. Eu tinha 16. Façam as contas, isso tem 41 anos, né? Então, naquela época, você olhar uma mulher de 46 anos, para mim aquilo, ao mesmo tempo que algumas pessoas pudessem considerar, nossa, já tem 46 anos, hoje a gente vê assim, eu já passei 11 anos dessa idade. Então, qual o movimento que nós precisamos fazer a cada dia para construir mais qualidade de vida na vida que nós temos? Eu acho que é essa busca, não é? É isso aí mesmo, né? E aí, passarinho? Quando eu era criança, eu lembro que eu ia para uma casa lá na praia e na frente tinha uma quadra tinha uma rede de vôlei e eu tinha uns 10 anos e o assunto, no jantar, um cara que jogava lá e ele tinha 50 anos. As pessoas falavam com uma admiração, assim, o cara tem 50 anos e está jogando vôlei. Nossa, eu tenho amigos que com 60 estão fazendo maratona, né? E não estão pensando em parar, né? Então, assim, é realmente como as coisas mudaram. Uma vez uma amiga minha me disse, quando ela fez 40 anos, ela ganhou um jornal dos anos 70 que dizia assim, idosa de 40 anos foi atropelada. E ela ganhou isso de brincadeira de um amigo e era uma notícia de verdade. Então, isso que você falou, ela é uma grande verdade. A gente vai cada vez mais alcançar idades mais avançadas pela medicina, pela qualidade de vida que a gente busca e pelos planos ali da Terra, né? Com certeza tem um plano aí com a Terra de a gente ficar aqui mais tempo. Temos condições de ficar mais tempo e aproveitar melhor essa escola, né? Dizem aí os livros espíritas que nos planetas, quanto mais elevado, mais longa é a vida e menos infantilizada é a infância, né? E a gente está vendo isso. As crianças hoje cada vez se alfabetizam mais cedo, cada vez estão mais espertas mais cedo, e a gente está vivendo mais, né? Então, pelo menos por aí estamos evoluindo. É verdade. Vocês lembram, né? Até pouco tempo atrás, quando alguém comemorava um aniversário de 100 anos, era notícia de jornal, saía na televisão, olha lá que coisa e tal. Hoje em dia, ninguém comemora mais, então, se comemora, né, a família, mas não é mais notícia, né? Não tem mais aquela novidade, porque já tem muito mais gente vivendo por muito mais tempo, né? Então, eu vou citar aqui algumas vezes uma matéria da revista Veja, que saiu recente agora, né? E eles falam assim o seguinte, né? Aqui no Brasil, né? No ano de 1970, tinha uma estimativa, estatisticamente, tinha em torno de 20 mil pessoas que tinham mais de 90 anos de idade, né? Hoje, né, nós estamos falando de 40 anos aí, nós temos quase 860 mil pessoas. Isso é um crescimento assim absurdo, né? E no mundo, né, em 70 tinha 1,8 milhão de pessoas e hoje, com nonagenários, né, e hoje tem mais de 21 milhões. Ou seja, o crescimento, né, no mundo todo está muito grande e isso aí traz algumas boas notícias, mas traz também algumas preocupações assim, né, que a gente vive no dia a dia.
né? Obviamente que para o pessoal que vive de mercado, que vive de serviços, aí tem muito mais gente vivendo mais tempo, ou seja, tem mais gente consumindo tudo que tem por aí. Mas, em compensação, os planos de saúde estão arrepiando os cabelos, porque não era essa conta que eles faziam para calcular os valores do plano de saúde, né? Então, a gente tem aí, assim, uma preocupação dos dois lados, né, muito grande, né, de você, de repente, ter boas notícias, tem mais consumo, tem mais gente viajando, comprando, e, por outro lado, quanto mais idade, mais você precisa do plano de saúde, né? Então, fica assim isso aí é uma equação que vai ter que ser refeita muito rapidamente, né? Porque eu acho que para todos nós, eu pelo menos tenho talvez a minha grande preocupação em tudo isso eu vou ter condições de pagar um plano de saúde razoável, né? Se eu tiver que viver até 90, 100 anos, como é que vai ficar essa conta, né? Então, isso aí é uma das coisas que me ocorre, assim, né? Eu não sei para vocês aí como é que isso impacta ou que outros impactos vocês veem nessa longevidade aí, né? Quando você fala assim, os 90 anos, você foi falando agora, me O veio na Cris, mente... Cris, Tá ruim voltou. isso? Agora voltou. Não, teu som estava muito baixo. Tá. Enquanto você falava, me veio na mente a lembrança da Marília Alvarenga, que é a fundadora do Semeador, né? E eu me lembro dela sempre, quando chegava no Semeador, ela muito sorridente, pequenininha, cabelinho branco, muito alinhada, elegante, e ela era extremamente receptiva e acolhedora. E quando ela sentava ali no teclado e ela começava a tocar, ela perguntava para as pessoas que estavam ao seu redor: que música você gosta? Que música você gosta, né? E para mim, sempre que ela me via, Cris. E eu sempre já ia com algumas músicas, principalmente aquelas que ela mais gostava também, e sentava ali do lado dela e ficava ouvindo. Aí um dia eu comentei com Marília, falei: Marília, como eu gostaria de saber tocar como você. Ela falou: Cristina, é uma questão de você querer aprender. Eu falei: mas eu já estou com quase 40 anos na época, isso. Ela virou para mim e falou: eu comecei a aprender com 43 anos. E de lá para cá, hoje, se me convidarem para ir no Solar Garaúde tocar, ou num barzinho em Alphaville, eu estou dentro. Enquanto isso, eu fico aqui no Semeador, tocando entre uma palestra e outra. E ela me incentivou muito a fazer algo que era estudar, que era aproveitar aquele meu tempo para fazer, para tocar um instrumento que era o meu sonho. Aí eu falei: que instrumento eu vou tocar? Uma pessoa correndo com 3 filhos, um monte de coisa. E aí, nisso, eu conheci uma professora de flauta e comecei a tocar flauta transversal. Aí, a minha vontade, a minha inspiração, a minha intenção, porque eu acho que a vida tem isso, qual é a tua intenção? Eu quero chegar aos 90, mas qual é a tua intenção? Qual é o teu propósito? O que você busca? Qual é o teu objetivo que te move a cada dia? E quando você tem isso, você vai atrás de coisas que fortaleçam isso. Você caminha, você vive uma vida buscando isso. Aí eu aprendi, e eu tinha um objetivo, eu queria homenagear a Marília. E na época eu era dirigente de um dos cursos semeador, acho que era o mediúnico, não me lembro bem. Eu ensaiei muito, eu e a Ana Lia ensaiamos muito para que no dia da confraternização eu pudesse tocar a flauta. Só que exatamente naquele dia morreu um irmão do meu pai. E meu pai é de uma família de 8 irmãos, ele é o caçula. E aí eu tive que de manhã ir para o velório e consolar o meu pai, ficar ali com ele. E aí ele estava ao lado assim do caixão, olhando para o irmão. Eu tenho um primo que não perde a chance de fazer nenhuma piada. Ele olhou para o meu pai e falou assim: tio Horácio, você é o próximo. Aí meu pai olhou para o meu tio ali, olhou para mim e desatou a chorar. Mas ele chorava que eu tive que tirar dali, abraçar, falar: pai, o que está acontecendo? Você vai infartar. Né? Ele pegou e falou assim, ele falou que eu vou ser o próximo. Eu falei: pai, conta comigo. Numa família de 8 irmãos, 7 já foram. Quem é o próximo? Né? Então, aquela questão. Aí ele olhou para mim, olhou para o meu tio, começou a secar as lágrimas e falou: você tem razão. Mas aquilo mexeu muito comigo. Porque era uma constatação.
daquela solidão que ele sentia naquele momento de dor, era o irmão dele, né? E aí eu fiquei com ele, tudo tinha que voltar para o semeador, que 2h30 era confraternização, ou seja, eu cheguei atropelando. E para quem já tocou flauta, sabe que é um instrumento que a gente tem que aquecer um pouco antes de tocar, e eu não tinha tempo. Era chegar e tocar, porque tinha ali toda uma programação. A hora que eu olhei para a Marília, que estava sentada no primeiro banco, ela sorria tanto para mim, numa alegria, porque eu falei, essa é a minha homenagem para você, eu te agradeço, porque você me inspirou a fazer algo, e mais ainda, né, um instrumento que eu nunca nem imaginei, uma flauta. Mas quem disse que saía algum som? Eu consegui tocar, tocava mais o refrão do que qualquer outra coisa, e eu tive 2 momentos ali que são importantes, que eu acho que para o envelhecimento também. O salão estava cheio, tinham as minhas alunas, todo um grupo ali, e todo mundo conhecia a música, e enquanto eu ali desafinava um monte, havia um pequeno coral que se formava no lá, lá, lá. Eu consegui tocar a trancos e barrancos e chegar ao final da música e fazer a minha homenagem, assim, com o coração apertado, chorando, por conta de uma emoção que eu tinha vivido na manhã, que era justamente a consciência de que a vida é breve e que em breve também, meu pai, um dia ele vai embora, assim como eu também, e que tudo se resume ali em, de repente, o que você fez nesse cenário aqui, quais os sonhos que você construiu. E eu olhava ali para Marília, independente de estar tocando bem ou não, era a minha oportunidade de dizer para ela o meu muito obrigado. E ao mesmo tempo, que eu acho que é fundamental na nossa vida, no nosso desenvolvimento, é você ter um ambiente acolhedor, é você estar num lugar onde as pessoas olham para você e te envolvem com compreensão, com fraternidade, com carinho. E eu acho que essa nossa sociedade, ela precisa cada vez mais desse acolhimento, cada vez mais dessa solidariedade. Solidariedade rima muito com longevidade. E quando a gente começa a perceber que, desse 1 ano e meio que a gente está distante, nós estamos, nesse momento, muito mais próximos, talvez, do que se estivéssemos ali no semeador, correndo para dar palestra e ir embora depois. Porque nós temos a possibilidade de fazer isso com mais frequência. Então, é tirar de cada situação o melhor que ela pode me dar. Eu acho que, para mim, quando começou a trabalhar esse tema de longevidade, ficou muito claro para mim que a vida, né, por mais breve que ela seja, ela tem que ser pontilhada de ações significativas. E quando eu perco essa questão do significado, do que me move, eu posso estar com 20 anos, eu posso estar com 15, com 30, com 40, eu começo a morrer em vida. Certa vez, no semeador mesmo, eu ouvi uma palestra que o palestrante falava o seguinte: tem muita gente que vai morrer em 1999, né, que era a época que eu estava ali, e vai ser enterrada em 2010, 2011. E aquilo mexeu tanto comigo, e aí se falava assim, o que faz valer a pena a vida? É a maneira que você vive essa vida cada dia. É verdade, é isso aí mesmo, né? A gente vai aprendendo a cada momento, né? E aí, Passarinho, você aprendeu algum instrumento também, depois dos 50, aí, depois dos 60? Eu gostei que ela falou que ela aprendeu, né? Eu estava esperando ela falar, e eu acabei não estudando, eu ia falar para ela, ainda dá tempo, né? Porque falando de longevidade, ainda dá tempo. Então, se quiser começar com 50, com 60, com 70, ainda dá tempo, né? Porque dá para virar um virtuoso, de talvez o corpo não aguente mais. Mas aí vamos começar, né, Hélio, nosso videozinho lá de divulgação, você falou que a gente ia dar umas dicas. Então vamos ver se a gente começa a dar as dicas aí. Como é que a gente faz para se preparar para uma idade avançada de qualidade? Cris já deu uma ótima dica aí, que é ter propósitos, né? E também falou que ter propósito e ter qualidade de vida e não morrer, né, mesmo estando vivo. Isso pode começar nos 20 anos, né? Não precisa ser nos 80, nos 90. Nós já temos uma dica aí, ter propósitos elevados. E essa coisa do aprendizado é dica de tudo quanto é especialista em longevidade, né? Aprender coisas novas, aprender tecnologia. Quanta gente idosa fala, celular não é comigo, computador não é comigo, talvez não vai aprender a ser um programador,
mas ir atrás, não, quero aprender, quero ver como é que aprender alguma coisa de música, aprender em livros, aprender uma língua, né? Os especialistas dizem que para o cérebro, você que é especialista em cérebro, diz que é muito bom. Então temos já o propósito, tem um propósito de vida também até o fim, né? E acho que tem que ter um propósito para a própria terceira idade, para a própria longevidade, para a própria idade avançada. Qual é o meu propósito? Porque quando a gente tem 30 anos, o propósito é ter filho, é crescer, é trabalhar, quando tem 40, é consolidar isso. Quando tem 80, qual é o propósito? Esse é um lance interessante. Qual é o propósito de 80? Agora, eu acho que a gente vai criando os propósitos nossos, vão mudando ao longo do tempo, né? Então, quando você está na época dos 20, né, época de faculdade e tudo mais, época dos 30, em média, hoje em dia nem tanto, mas antigamente você já estava pensando em casar, constituir família, aos 40 você estava no auge da profissão, nos 50 você já estava pensando em algumas outras coisas antigamente. Por exemplo, eu tenho, pegando um pouco do gancho da crise aí, né, aos meus 50 anos, né, chegou aquele momento assim que fala, bom, está faltando alguma coisa na minha vida aqui, né? Porque eu já tinha uma carreira executiva muito boa, não tinha nada a reclamar, satisfeito, crescendo tudo. Mas sabe quando falta alguma coisa a mais? E hoje no Espiritismo a gente vai entender por quê. Mas falei, eu não estou usando muito para ajudar as outras pessoas, né? E para mim mesmo, né? O que eu vou fazer para o meu desenvolvimento mental? E aí nós criamos aí junto com os amigos um Instituto Cândido de Desenvolvimento Social que durou por 15 anos. O objetivo era dar a possibilidade de jovens carentes fazer um treinamento, um curso profissionalizante e tal. E a gente conseguiu aí mais de 5.000 jovens serem treinados ao longo do tempo. Foi muito legal. Trabalho maravilhoso, que a gente sabe que na doutrina espírita ajuda ao próximo, a caridade, o altruísmo é fundamental, é um alicerce ali, né? Mas o outro foi aquilo que a Cris falou. Cris, eu sempre gostei de música e tudo, e toquei guitarra, tinha minha bandinha quando jovem, toquei piano, mas nunca segui. Aí eu falei, bom, está na hora de eu voltar de novo. E aí eu fui e escolhi o saxofone como meu instrumento, fui para o conservatório e comecei a estudar, né? E fui tocando, e depois comecei a tocar razoavelmente bem. Aí fui tocando em eventos beneficentes, tocava em casa de idosos, tal, com uma frequência, tudo, porque precisava treinar também, né? Aí o pessoal falava para mim, mas por que você escolheu o saxofone e por que você vai tocar para os idosos assim? Então, eu falei, primeiro que o saxofone me impede de querer cantar, porque eu sou péssimo cantor. Então, eu ponho o sax na boca, não vou cantar mesmo. E a casa de idosos, eu falei, é muito simples. Como eu toco muito mal e eles não escutam tão bem, então eles vão aplaudir de qualquer jeito no final, entendeu? Então, e eu toquei assim por anos, assim que a gente ia, e todo mundo ficava feliz e eu também ficava feliz. Mas eu tocava por partitura, eu era obrigado a ter a disciplina, a leitura, então o exercício mental estava ali muito presente. Eu fiz isso por 12 anos ou mais, né? Depois a gente vai mudando o propósito. Eu acho que cada um tem um período aí, né? Então, eu acho que quando chegar num certo ponto, a gente fala, bom, qual é o meu propósito daqui para frente, né? Então, acho que cada um tem que escolher isso daí. E esse é um ponto interessante, porque foi feito um estudo muito grande no mundo inteiro sobre índices de felicidade e qualidade de vida com longevidade. E descobriu-se, alguns, acho que 6, 7 pontos no mundo espalhados tinham essa característica: longevidade, qualidade de vida e felicidade. E um que eu peguei especialmente é a ilha de Okinawa, no Japão, e eles foram investigar. E aí o que eles descobriram lá? Por que aquele povo, os velhinhos lá, tudo mais de 90 anos, 100 anos, 110 anos, viviam felizes, na condição física, obviamente, adequada à idade deles, mas bem, né? Então, eles perceberam que era o trabalho, o exercício físico, uma boa alimentação e uma vida social muito ativa.
e eles tinham um propósito de vida lá na comunidade deles, né? Então, aí criou-se aquele modelo Ikigai, que é ter um sentido para a sua vida, né? Então, eu acho que isso aqui é o que nós temos que ter sempre. Na medida em que a gente perde e não tem um propósito de vida, não tem uma razão para viver, você realmente vai acordar e vai vegetar. Eu não sei, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui ainda, né? Então, isso é um cenário muito ruim que a gente deveria evitar, né? Por isso que a gente está conversando aqui. Então, esse propósito que foi falado é muito importante para que a gente continue e tenha uma vida de qualidade. Acho que você tem. Deixa eu arredondar uma bola aqui para você, Cris. Então, você tem uma coisa, você tem uma situação de que como é que a gente se prepara, mas também tem quando chega, né? Acho que você deu a dica aí. É muito trabalho. Acho que tem a questão do propósito que vai mudar. O que mais que tem aí do Ikigai? Tem o trabalho, exercício. O Ikigai tem quatro pontos. Você, primeiro, identificar aquilo que você ama fazer. Não. Se a gente entrar no Ikigai aqui, vai acabar nosso tempo. Mas as dicas que os caras falaram aí é trabalho, exercício, alimentação e propósito. Né? Isso, e vida social. Para chegar até lá. Vida social. Aí você chega. Né? E eu acho que tem uma coisa aí que é a nossa vontade de querer continuar ativo e tal. Acho que isso influencia muito. Eu conheci, quando meu pai já desencarnou, quando ele teve derrame e tal, veio um amigo dele falar com ele para incentivar ele a sair daquela situação do derrame. E ele contou a história dele. Ele estava totalmente paralisado, absolutamente desenganado. E um dia ele deu uma loucura nele e falou: eu vou sair dessa cama. E ele saiu da cama e foi visitar meu pai, né, para poder estimular meu pai. Então, acho que tem uma coisa de você se preparar, que é a alimentação, exercício, etc, etc. Mas quando chegar lá, você não pode perder. E quando você chegar lá, você vai chegar num momento de menos vitalidade, de menos horizonte, e acho que é aí que o Espiritismo começa a ajudar a ter um pouco mais de horizonte. Vai, Cris. Eu diria que, de repente, seria essa questão da espiritualidade, né? O que faz sentido para mim, o que me move. Quando a gente fala de um propósito, é aquela questão assim, o que me faz abordar a vida com mais energia, com mais vitalidade, com mais disposição. Para eu descobrir também, muitas vezes, esse meu propósito, eu vou me tornar, como o termo do momento agora, long life learning, ou seja, é um aprendizado para a vida toda. E quando começa, quando eu nasci, quando termina, no último dia da minha vida, eu serei um eterno aprendiz. A questão é ter essa disposição para estar aprendendo a cada momento da vida da gente. E aí eu posso aprender uma série de coisas que façam sentido para mim. Não necessariamente uma questão profissional, mas pode ser também uma nova carreira, um novo curso. Essa pandemia aqui, ela ofereceu, né, principalmente no ano passado, tinham vários cursos gratuitos sendo oferecidos na internet, né, para auxiliar as pessoas a voltarem para o ambiente corporativo, para o trabalho. Mas, enfim, era a oportunidade de você começar a aprender algo novo. Eu acho que isso motiva muito. Você buscar aprender, não importa aquilo que você vai desenvolver, um curso de jardinagem, de culinária, de espiritualidade, os cursos, que nem você falou assim, dentro da doutrina espírita, existem os cursos que fazem esses grupos que são acolhedores, que se tornam amigos, que fazem parte da tua trajetória, que de repente você encontra uma motivação dentro de um trabalho voluntário. O trabalho voluntário é algo que você faz o bem, não importa quem, e isso traz para você uma satisfação e uma realização muito grande, porque envolve o amor, envolve uma questão de se dar e se doar, né? E você vê um projeto crescer, e isso te move também. Então, você participar de causas assim te ajudam também a encontrar um sentido, um significado, um propósito, né? Desperta em você isso. Ser importante na vida de uma outra pessoa é outra. E você fala assim, mas nesse momento que está todo mundo fechadinho em casa, de que maneira que eu posso contribuir? Né? Antes eu visitava, ia. Existem 1000 maneiras de fazer Neston, encontre a sua, né? Aquela coisa assim. Tem 1000 maneiras da gente poder ajudar, se eu quiser. A questão é, eu quero, o que eu posso fazer? E às vezes, o meu próximo, mais próximo, ele não está distante de mim.
ele está, às vezes, do meu lado, e eu negligencio, muitas vezes, as minhas relações familiares, sociais, de amigos. E são eles, justamente eles, que vão nos dar o conforto que a gente precisa. Ter exatamente essa possibilidade de voltar, de ser acolhido, né? De alguém se importar. E muitas vezes nós temos assim 3.000 amigos nas nossas redes sociais e não cultivamos a amizade com as pessoas que estão do nosso lado. Então, cultivar relações que nutrem a gente, de pessoas que cuidam da gente, que gostam da gente, que têm um carinho, isso é extremamente importante. Então, se eu não posso ir, que tal a gente pegar e se comunicar com alguém que está distante? Que tal eu poder fazer uma carta de agradecimento para alguém que fez algo para mim em algum momento ali, que foi significativo para mim em algum momento da vida, e eu poder mostrar para essa pessoa, olha, aquilo que você fez para mim me move hoje a fazer coisas diferentes na minha vida também. Então, isso traz uma nova motivação para você. Porque na longevidade, algo que a gente tem que estar muito atento é que a gente precisa desenvolver algo chamado resiliência, né? A essa capacidade de se superar frente aos desafios que vão acontecer. Porque quando eu vivo mais, o que vai acontecer? Eu vou ver pessoas partirem antes, eu vou ter muita dor, eu também vou adoecer e vou ver amigos partirem. E isso aí, eu tenho que ter um preparo para poder, de que maneira agora eu vou? De que maneira eu continuo a viver apesar da dor? Porque mesmo na dor existe vida. E essa vida tem que ser cultivada todos os dias. Então, o que eu preciso fazer é hoje, né? Então, acho que esse momento também nos traz muito para esse momento presente. Porque o que era antes, a gente não vai voltar àquele modelo. Mas tem muita coisa boa para acontecer daqui para frente. O que eu faço hoje? Qual é a minha escolha agora? A minha maior alegria foi receber esse convite, poder ter a possibilidade de conversar com você, passarinho, que eu nunca tinha conversado, não conhecia você, e está sendo um privilégio enorme. Poder voltar a encontrar o Zé Hélio, que fazia tanto tempo que a gente se via, e poder, de repente, saber que esse papo que a gente está tendo aqui pode ser levado para tantas e quantas pessoas que, com carinho, acolhem aquilo que a gente está fazendo, e é isso que traz um significado para cada um de nós também. É isso aí mesmo. Nessa linha, Cris, você sabe que tem uma pesquisa lá do pessoal de Harvard, que eles fazem há mais de 80 anos, eles pegaram no início, né, 724 homens de classes sociais diferentes e foram acompanhando até hoje. Dos 724, estão 60, no máximo 60 estão vivos até hoje com mais de 90 anos. E eles descobriram que a única coisa que aqueles que estão numa boa condição de saúde mental, né, foram o que motivou isso daí foram os bons relacionamentos. É isso que deixa a pessoa saudável e feliz. Então, cultivar bons relacionamentos é fundamental, com uma outra dica, né, que o passarinho estava falando das dicas. Então, agora, bons relacionamentos não é ter 1000 amigos no Facebook, né? É ter poucos, mas com boa qualidade. Mas eu queria pegar, antes de... a Silvia colocou uma coisa interessante aqui, né? Ela colocou o seguinte, que há jovens de 30 anos que agem como velhos, idosos de 70 que se sentem jovens. Então, ou seja, velho ou jovem é um estado mental, não tem nada a ver com a idade, não é isso? Exatamente isso. Você sabe que eu fui lá no Leon Denis e fui procurar alguma coisa na doutrina e achei no Leon Denis, no Enigma da Vida, ele faz uma comparação da trajetória da gente na vida com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E a velhice é o outono, porque o inverno é a morte. E o que ele fala em relação a esse outono é muito bonito. Ele fala, primeiro, ele valoriza demais o idoso, mostrando que tem civilizações, povos que o idoso é o sábio, etc, etc. Né? Nós estamos falando de 1920, quer dizer, hoje o idoso é bem mais valorizado, tem suas leis, seus direitos, tal, mas em 1920 idoso era fim, né? Mas levando essa coisa da importância do idoso, já que falamos de propósito,
Não olhe como um fim, porque o que você está vendo ali é um começo do retorno à espiritualidade. Então, aquele corpo está indo embora, mas o que realmente existe é que é o espírito, aquilo está uma alegria danada de voltar para o plano espiritual. Então, isso me chamou bastante a atenção de uma visão nova em relação ao... Porque realmente você olha e você fala, eu tenho 10, 5 anos pela frente, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai se preparar para ir para a espiritualidade com toda a alegria possível. E em volta está apoiando isso daí. Acontece? Então, acho que tem esse ponto bacana de se pensar. Eu gostei disso. Eu vou me esforçar em pensar assim quando eu ficar idoso. Eu estou voltando para o plano espiritual. Eu não tô sumindo. Eu não estou morrendo. Eu não estou desaparecendo. Eu estou renascendo. E esse renascimento começa com eu perder meu corpo. E aí ele fala que doenças e coisas que acontecem no nosso corpo ajudam esse desligamento de forma muito rápida. É para isso que elas existem. Então, elas fazem o desligamento de forma mais rápida do que se fosse um processo mais natural. Talvez demorasse anos. Com a doença, vai demorar meses. Então, tem toda uma justiça, uma coerência, né, nesse retorno ao plano espiritual. Além do fato de que, para alguns é um retorno feliz, para outros é um retorno difícil, para quem está preso aqui. E, às vezes, você precisa de anos de doença para você se desligar da matéria e ir para o plano espiritual. Então, o que para a gente parece um castigo, nossa, olha que horror, o que a pessoa está passando, sofrimento. Se não fosse desse jeito, seria sofrimento. Porque é o jeito que aquele espírito precisa para se desligar da matéria. Se ele se desligasse de repente, pá, vai lá, sem dor, sem nada. Quando chegasse no plano espiritual, o Leon Denis até fala, seria um deslumbre. Seria um deslumbre. Eu queria chegar na luz. Então, você imagina sair de um quarto escuro para a luz. Pá! Então, esse período da doença, da cama, é uma penumbra que vai clareando, 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 até que você chega na luz, até que você chega num lugar que senão seria um deslumbre muito grande. Então, são duas coisas que eu achei bem interessantes. É um desligamento que alguns espíritos precisam, isso não tem nada de pior ou melhor. Ele foi mais rápido, então foi melhor, foi mais devagar. Não, é o que precisa, o que a gente precisa, né? Até porque, se a gente parar para pensar, a gente já teve umas 1000 velhices no mínimo, né? Umas 5.000 velhices no mínimo. Qual delas você lembra que mais te machucou? Já foi, já passou, né? A gente não guarda rancor das velhices das outras vidas. Eu acho que a gente não para muito para pensar sobre essa velhice, né? A gente vai vivendo e de repente a gente se encontra nesse momento em que, de repente, não é a questão daquilo que eu olho no espelho e vejo através da minha expressão, das minhas rugas e tudo mais, mas eu percebo, assim, que muitas vezes eu envelheci, o tempo passou, eu tenho um tempo que muitas vezes eu não sei o que eu vou fazer ali com aquele tempo, e eu preciso também, ao meu redor, que a sociedade esteja preparada para apoiar esse idoso que está ali, entende? Que possa dar uma oportunidade, que possa cada vez mais acolher, que o idoso possa andar de ônibus, possa frequentar lugares, possa ter segurança, possa caminhar e ter corrimão, porque quando eu penso nisso hoje, eu me vejo no meu amanhã. Então, eu não penso na minha velhice, mas eu vivo cada dia com mais responsabilidade sobre aquilo que me cabe, que nem o Zé Hélio falou assim, lá naquela ilha, no Japão, então eles cuidam do trabalho, porque é fundamental. O trabalho é necessário para que a gente possa evoluir, crescer, aprender, se desenvolver, se relacionar cada vez mais, né? Cuidar da alimentação, da hidratação, isso, né, já fala assim, nossa, está tão batido, mas só que o senso comum não é prática comum. Por mais que eu saiba que ter um prato colorido é mais nutritivo e melhor para a minha saúde, eu negligencio isso. E depois eu pago o preço de repente, o meu organismo não está respondendo satisfatoriamente. E eu vou culpar a comida ou eu vou culpar a minha falta de bom senso? Não Não, é você vai questão culpar de outra vida. Você vai culpar outra vida. outra vida, e não. A cada dia nós fazemos escolhas, é aquilo que a gente estava falando no vídeo, né? E cada escolha que eu faço traz com ela uma responsabilidade atrelada. E aí eu vou ter que ali na frente olhar para isso, para esse resultado, né?
Você passa, eu falo assim que esse momento da minha vida está sendo um momento assim muito único e especial. Quem me conhece sabe que a minha sogra mora comigo já há 20 anos, né? A nossa relação aqui já ganhou maioridade, né? E um dos sonhos que eu tirei da gaveta durante essa pandemia foi estudar, e eu comecei a fazer uma pós-graduação. E numa das aulas da pós, uma professora, ela pegou e falou o seguinte: nós precisamos do movimento. O movimento é vida. O nosso cérebro, para estabelecer novas conexões, precisa que tenhamos um movimento na nossa vida. Percebe que o idoso, quanto mais recolhido ele vai ficando, ele vai tendo mais dificuldade de se expressar, de lembrar, de pensar, de formular frases. E pior ainda quando esse idoso ele cai, porque quando ele cai, ele se senta, porque ele tem medo de cair novamente. E por ter medo de cair, de tanto ficar sentado, ele se deita. E quando ele se deita, ele não levanta mais. E ali ele fica. E quando ela falou aquilo, era como se ela estivesse dando aula para mim online assim: Cristina, tá vendo? Isso é para você, né? Porque, de repente, no começo da pandemia, aconteceu exatamente isso com a minha sogra. Ela já havia caído há uns 2 anos, e da cadeira ela passou para a cama. E eu tinha tanta esperança que aquilo mudasse, porque ela sempre foi uma pessoa muito otimista, positiva. E eu falei, não, tudo vai dar certo. Mas 3 meses depois, ela foi para uma cama hospitalar. E em dezembro, ela realmente está na cama até hoje. Então, todos os dias eu acordo com uma realidade assim. O que eu posso fazer para que ela, na condição que ela está, tenha uma melhor qualidade de vida sem sofrimento? Eu não sei quanto tempo ela terá, ela está muito saudável, ela não interage, ela não se relaciona. Mas quando o Zélio falou sobre felicidade, tem dias, Zélio, que a hora que eu vou dormir, a minha maior felicidade foi assim: putz, a troca da fralda deu certo, os cuidados hoje deram tudo certo, ela comeu. E alguém olha para mim e fala assim: nossa, mas isso é muito feliz. E o conceito de felicidade muda à medida que a vida muda. Exatamente. E às vezes a gente coloca assim que eu preciso ser feliz, e eu preciso ser feliz agora com aquilo que eu tenho, no momento que eu tenho. Eu tenho hoje o privilégio de não estou mais cuidando da velhice, mas eu estou cuidando de um momento que é a finitude. Isso dói. Tem dias que eu estou ali cuidando dela, né? Depois que a gente terminar aqui, eu vou lá cuidar, e eu não consigo olhar nos olhos dela. Porque quando eu olho nos olhos dela, eu me percebo também que eu tenho que aprender alguma coisa. A gente está nessa troca. Tem dias que eu olho para ela e eu me compadeço tanto, e eu abraço. E eu já cheguei lá atrás a perguntar, mas por que, meu Deus? E hoje eu não pergunto mais. E esse questionamento não cabe. E o que cabe é exatamente assim: o que me cabe fazer aqui agora? E isso eu acho que nos protege para viver uma vida fazendo bem para alguém e sendo importante na vida de alguém. E eu acho que a gente vai envelhecendo com mais qualidade à medida que a gente valoriza o que tem e busca transformar as coisas da melhor maneira possível. É isso para hoje, é isso para hoje. Então, eu vou fazer o meu melhor. Tem uma frase que eu gosto bastante do Joel Mirbet, porque eu falei que ela é muito positiva, otimista, que ele falava o seguinte: se alguém lhe disser que o otimismo não funciona, que nada melhora, responda: o pessimismo funciona, tudo piora, né? Então, eu acho assim, esse papo de pensamento positivo, cara, pensamento positivo é tudo de bom. Acordar e acreditar que hoje pode ser um dia muito legal na tua vida, se você se determinar a fazer o teu melhor, te inspira a ser uma pessoa melhor. Isso não significa que você não tem problema, mas significa que as tuas chances são melhores, porque um outro ingrediente também para a longevidade, Zé, é bom humor. Se você não tiver um bom humor, se você não se divertir com as coisas, se você não tiver a capacidade de rir, de sorrir, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa tão rabugenta que você não vai conseguir criar ao teu redor assim um patrimônio de pessoas que vão querer cuidar de você.
Então, desenvolver esse bom humor, desenvolver essa leveza, desenvolver a capacidade da curiosidade, que nem a infância, né? A criança tem uma curiosidade tão grande. Por que a gente perde isso? A capacidade de se encantar, a capacidade de, sabe, de reconhecer a beleza em coisas assim tão pequenas. A gente fala, está rindo do quê? Está rindo do quê? O quê? É tão bom, né? E aí a gente olha para a criança e dá risada também. E despertar isso na gente a cada dia também faz com que o nosso ambiente fique mais saudável, porque, cara, fala sério, né? Ficar do lado de uma pessoa, lembra aquele filme, como que era? Dois Velhos Rabugentos, né? Acho que era mais ou menos esse título do filme. Meu Deus do céu, eu falava, pai, meu Deus, não! E ele falou, eu estou ficando assim, eu falei, mais ou menos, né? Então, desperta o teu bom humor, né? Faz uma prática, assiste um desenho, faz qualquer coisa, mas trabalhe em você mesmo. É verdade. Eu acho que é uma forma de você, que nem cuida do corpo, ok, legal, mas cuida do teu espírito, cuida da tua alma, cuida desses elementos, desses ingredientes, que é o que movem o teu corpo. A alma leva o corpo para passear, né? Então a gente precisa cuidar bem dela. E esse cuidado, eu acho que é cuidar dessas emoções, cuidar dessa parte espiritual. Falou assim, hoje meu livrinho de cabeceira é esse aqui, da Irmã Dufo, né? Eu amo. Então, eu gosto de repente, estar aqui do meu ladinho, eu abro e leio uma lição. Uma leitura edificante, uma música que aquieta a tua alma, um momento de colocar o pé no chão, de alinhar a tua coluna e simplesmente respirar, e através da tua respiração se conectar com o teu momento presente e falar, tá tudo bem, né? Eu acho que tudo isso é um ingrediente que melhora muito a nossa idade, a nossa longevidade independente da idade, né? Como a Silvia falou, 30 ou 70, não importa. São coisas que se eu começar a fazer, né, quanto mais cedo melhor, nunca é tarde demais. Isso eu ouvi de um médico, né? Quanto mais cedo melhor, nunca é tarde demais para você começar a fazer ações que vão trazer para você qualidade de vida, bem-estar. E nessa linha, Cris, isso é comprovado hoje pela ciência, que não existe doença do corpo, existe doença da alma, né? Para nós, ainda espíritas, é muito mais forte isso, porque os nossos sentimentos e nossas ideias, que é a parte do princípio inteligente, é que movem nossos pensamentos. E os pensamentos, eles atingem diretamente as funções celulares do nosso corpo físico. Isso é comprovado. Então, a tua força do pensamento, quando você fala em alegria, em positivismo, ele reflete imediatamente na saúde das nossas células físicas. E o contrário também, a tristeza, a depressão, ele leva à doença, né? Isso aí você pode ver em vários livros espíritas, inclusive Evolução em Dois Mundos e assim por diante. Então, é uma relação direta, né? E tem um médico psiquiatra que não é espírita, o Dr. Harold Koenig, lá da Duke University, que ele estuda isso aí há mais de 20 anos, a influência da espiritualidade e religiosidade no corpo físico. Ele comprovou pelas pesquisas que você, tendo uma forte atuação espiritual e um positivismo, você diminui depressão, diminui o índice de suicídios, o abuso de álcool e drogas, melhora a sua imunidade, diminui a possibilidade de AVC. Ou seja, está tudo ligado aí. Não é só questão, a vida está uma desgraça, mas eu vou ser positivo porque eu sou Alice no País das Maravilhas. Não é por aí, né? Isso está efetivamente comprovado que a força do teu pensamento atua diretamente no teu corpo físico, né? Então, é por aí mesmo, né? Tem a influência da espiritualidade, e para nós, na Casa Espírita, do Espiritismo ajudando não só a nossa condição física, mas ajudando a gente a manter nossa atividade mental enquanto a gente tiver condições cognitivas, né? Eu acho que tem uma coisa aí, para a gente começar a resumir, porque o tempo está acabando, e foi legal participar dessa mesa triangular aqui, porque a gente está sempre entrevistando as pessoas e foi bom sentir o que as pessoas sentem. Uma aflição danada de vontade de falar e esse relógio aqui correndo feito um louco, né? Eu entendi o que as pessoas sentem quando são entrevistadas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Acho que
a idade avançada vai jogando a gente para um lugar que a gente tem que realmente lutar contra. Vai jogando a gente para a cadeira, para a falta de movimento, para o isolamento. Não quero saber, já estou idoso, não quero aprender nada. Então, eu tenho parentes de 70 anos, de 80 anos, que celular não é bom, eu não quero saber dessa porcaria. E eu quero só rapidamente passar uma pesquisa que eu fiz com a minha amiga, que eu não vou falar o nome dela, que tem 97 anos, e eu converso com ela todo dia pelo WhatsApp. E antes do WhatsApp, eu conversava com ela pelo Facebook, mas como o Facebook já está caindo de moda, ela não está mais usando o Facebook, ela está usando o Instagram. E ela conversou comigo pelo WhatsApp e eu tentei deixar uma gravação. E ela falou, passarinho, não deixa a gravação, escreve que é melhor, né? Então você vê que é uma pessoa absolutamente antenada até com as manias que a gente tem com o WhatsApp e tal. Quer dizer, não grava, escreve que eu escrevo a hora que eu quiser, responde a hora que eu quiser. Está absolutamente antenada com 97. Claro que ela tem dificuldades de saúde, vira e mexe, ela some do WhatsApp, eu fico mal, tadinha, tal, faz parte. Então, eu fui perguntar para ela, dona Gini, eu falei o nome, eu sabia que ia escapar o nome. Minha amiga, me conta, qual é o segredo? E ela falou, passarinho, o segredo, olha, quando eu trabalhei, eu sempre busquei harmonia nas relações, me dar bem com o meu chefe, me dar bem com a minha equipe. Tá, entendi. Então, e o espiritismo? Ah, espiritismo maravilhoso. Eu ia lá, eu trabalhava, eu fazia atendimento fraterno, cuidava das crianças, eu cuidei disso, cuidei daquilo, não sei o quê. Não, legal, mas o que o espiritismo te ensinou? Ah, me ensinou que eu podia trabalhar bastante, que eu podia fazer pelo próximo, que eu podia, não sei o quê. Eu não consegui tirar dela nada do tipo, eu cresci, eu me desenvolvi. Tudo era, eu trabalhei e busquei harmonia, eu trabalhei e busquei equilíbrio. Eu falei, eu nunca vou chegar com 97 anos, que nem eu não faço isso. Quer dizer, eu trabalho, vou atrás, mas nem tanto quanto ela, e não estou, né? A gente briga pra caramba aí na vida. Tal. Então, é ali, o depoimento de alguém que com 97 anos conversa com você pelo celular, pelo WhatsApp, e deve até usar acelerador de velocidade, né? E o segredo é esse, trabalhar, servir com amor, com harmonia, e eu convivi com ela há 30 anos na casa que eu frequentei lá, e ela era assim, e era uma querida, ainda é. Então, assim, eu gostei disso, trabalhar, servir, e ela andava. Eu falei, tem exercício? Ah, eu andava, mas aí eu servia, eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo, mas e a alimentação? A alimentação é importante. Ah, quando eu fazia atendimento, então era muito gostoso. Não consegui tirar nada. Só tirei dela que ela trabalhou. Ou seja, que ninguém fique esperando ganhar na loteria para deitar na rede e na praia. Isso não existe, né? Mas antes de passar para a Cris, para o encerramento dela aqui, eu só tenho duas frases ou uma frase dupla que para mim acho que é muito forte e resume um pouco do que nós falamos. Ele diz o seguinte, que a única fatalidade da nossa vida aqui na Terra é a morte. É a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Não sabemos quando. E a única fatalidade da vida universal nossa, como espírito, é a perfeição moral. Todos nós vamos chegar nessa perfeição. E isso é através do trabalho, disciplina, estudo e caridade. Então, é isso aí. Cris, vamos para o encerramento? Você me fez lembrar de um fato que eu comentei até com você, de uma pessoa que eu vi no noticiário, que ela tinha entrado na faculdade de medicina, estava com 78 anos. E o jornalista falou para ela, mas a senhora entrou agora na faculdade, quando terminar a faculdade, a senhora vai estar com uns 84 anos, e aí tem que fazer residência, e um monte de coisa. E ela, um sorriso, ela, sim. Então, com 86 anos, a senhora espera ter algum paciente? A senhora acha que alguém, né, vai confiar assim a sua saúde para a senhora já vai estar idosa, né? E ela deu um largo sorriso. Eu falei, essa mulher é espírita, porque ela deu uma resposta assim, olha, aprendizado não ocupa lugar nenhum. E eu estou aprendendo muito, e eu tenho certeza que quando eu tiver meus 86 anos, alguém vai confiar a sua vida para mim. Mas, se de repente eu for antes, tudo isso que eu aprendi comigo vai. Então, uma coisa que é certa que a gente aprende, que o conhecimento é esse tesouro, né? Que nem a ferrugem corrói, nem a traça morde, nem o ladrão leva, é aquilo que o nosso espírito leva, carrega com ele. Então, quanto mais a gente aprender, e a gente aprende muito mais é na troca,
De nada adianta eu me encher de tanto conhecimento se esse conhecimento ele não puder ser compartilhado, eu não puder aprender cada vez mais com outras pessoas. Eu queria só fechar com uma frase também, que eu achei muito bonita, do Viktor Frankl, que ele diz o seguinte: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Existe uma situação, existe um fato, existe uma realidade. Se eu aceito isso e busco trabalhar em cima disso, e eu não consigo uma mudança, que tal eu olhar para mim e perguntar que parte de mim eu preciso mudar, eu preciso melhorar, ou eu preciso abandonar, para que eu possa seguir em frente e evoluir. Que a gente possa crescer muito, cada dia mais, aprendendo um com o outro. Eu acho que isso é o mais importante, que cada vez mais a gente possa estreitar laços de afeto, de amizade, de carinho e de respeito. E isso aí independe de eu ter a convivência com a pessoa ou não. Basta ter esse carinho, mesmo que seja à distância. Fica o meu carinho aqui, a minha gratidão por essa oportunidade e por cada pessoa que está assistindo aqui, a minha profunda gratidão pela oportunidade de poder estar aqui, trabalhando esse tema, vivendo esse tema, e estamos lá, estamos juntos, né? Eu daqui 2 anos estou com 60, então já vou fazer parte dessa longevidade toda aí, já entro nesse clube. Bora lá, né? É isso aí. Passarinho, quer 1 minuto de encerramento? Quero lembrar disso daí que a Cris falou, de que se você não pode mudar a situação, mude a você mesmo, né? Costumo dizer também, também escutei em algum lugar, que é feliz ou infeliz com a idade avançada, que você não pode mudar a idade avançada, né? Então, você pode ser feliz ou infeliz quando a situação não dá para mudar. Quando a situação não dá para mudar, não dá para mudar. Você seja infeliz ou infeliz com ela. Muito bem. Legal. Bom, gente, infelizmente, né, eu ficaria aqui a noite inteira, né? Mas nós temos um tempo limite. Cris, super obrigado. Passarinho, super obrigado. E é você que esteve com a gente aí, que pôde assistir ao vivo conosco, pelo seu apoio. Tem um monte de parabéns, de beijinhos, um monte de coisa. A gente não consegue atender todo mundo, inclusive, que está falando conosco aqui, mas vai ter oportunidade de depois assistir, que vai ficar gravado. Então, muito obrigado a todos, ao semeador pela oportunidade, né? E até uma próxima vez. Tchau, gente. Até mais. Fica aí, Cris, não vai embora.